Muito bem, meus irmãos. Nós já estamos nesse trimestre trabalhando o avivamento no ser humano, o avivamento na igreja, entre tantos outros, né? Mas hoje nós iremos falar da lição 11, que é o avivamento e a missão da igreja. Uma coisa muito grandiosa, pelo pouco tempo que nós temos aqui para falar sobre isso, mas é uma coisa muito grandiosa. Então, eu vou ser o mais sucinto possível, porque tem muita informação mesmo. Nós podemos falar da Inglaterra, da Europa, nós podemos falar de um modo geral do mundo todo, né? Porque nós estaríamos falando aqui do avivamento e da missão da igreja. Mas vamos aos poucos tentando absorver todo esse assunto, e se ficar alguma dúvida, depois vocês poderão me perguntar, amém? Meus queridos, a igreja em seus primórdios, ou seja, logo ali no começo, no primeiro século, né, ela era conhecida por quê? Ela era conhecida pelo seu dinamismo, pela sua evangelização, pelo seu discipulado, ou seja, pela agilidade que ela tinha de fazer as coisas, pelo evangelho que era apresentado para as pessoas, né? E o discipulado, ou seja, o ensino da palavra de Deus. Então era uma coisa muito dinâmica, uma coisa muito agitada, porque eles corriam mesmo, eles estavam plenamente avivados pelo Pentecoste, pelo qual eles tinham passado, né? E sem nós esquecermos também do cuidado que eles tinham que ter para com aquelas pessoas que eram as necessitadas, né? As pessoas necessitadas, as viúvas, entre tantas outras pessoas, os órfãos. Então eles tinham muito cuidado nesse sentido, eles cuidavam de todos, né? Isso tudo veio como resultado, meus irmãos, do avivamento que aconteceu lá no cenáculo, ou seja, no dia de Pentecostes, né? Ou seja, ali no dia de Pentecostes, onde 120 irmãos, nós já tivemos esta aula, eles receberam ali o que? O batismo no Espírito Santo e o revestimento de poder. E ali eles foram avivados espiritualmente e começaram a ter esse dinamismo para poder pregar o Evangelho, atender as pessoas, auxiliar as pessoas, né? E com isso, meus irmãos, eles abalaram o Império Romano, e além de perturbar, né, os judeus de uma maneira muito grande, né? Os judeus, eles estavam alheios a todo esse tempo que era chegado a eles, né? E não despertaram para isso. Como todos nós sabemos, não se despertaram, alguns sim, mas não se despertaram para isto. E isso que eles estavam fazendo, esse dinamismo, esse evangelismo, esse auxílio que eles estavam fazendo, esse discipulado, ele começou a causar o quê? Causar muita inveja, né, para aqueles que eram inimigos do Evangelho, né? Um exemplo que nós podemos citar foi a cura do coxo, né? A cura do coxo ali na porta chamada Formosa, lá em Atos 3, versículo 6, né? Onde Pedro fala que ele não tinha pão, não tinha prata e nem ouro, né? Mas o que ele tinha, ele daria para ele, ou seja, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então ali foram perdoados os pecados dele, né? E houve aquela cura miraculosa, né? E ali naquele local houve um grande alvoroço, meus irmãos. Nós temos que ficar atentos a isso. Houve um grande alvoroço ali em Jerusalém, toda Jerusalém. Por quê? Porque muitos ali testemunharam este milagre, né? Testemunharam ele se levantando, testemunharam ele saindo e pulando lá para dentro do templo, dando glórias a Deus. A cidade, de uma maneira geral, ela ficou impactada com esse grande milagre operado por Deus através de quem? Através de Pedro e de João, né? No Pentecostes também, quando da pregação de Pedro, onde quase 13.000 almas entenderam tudo aquilo que foi dito, explicado e pregado sobre nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então eles exerciam ali grandes poderes como prova da aprovação divina aos seus ministérios, né? Então eles tinham muito poder, exerciam muito poder, e aquilo tudo era uma prova da aprovação de Deus com relação a eles e ao ministério deles, que era ir de pregar o Evangelho, que foi a determinação que Deus
passou para eles e que nós temos essa incumbência hoje. Vejam, portanto, meus amados irmãos, que após o Pentecoste e a evangelização após o Pentecoste, a evangelização, ela ficou muito mais eficiente. Ela ficou muito mais eficiente, muito mais abrangente. Ela foi potencializada pelo poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos, como afirma o texto de Marcos 16, 20, né? Que ele diz assim, que assim, eles pregaram o evangelho por todas as partes, né? E sempre sendo acompanhados pelos sinais do Senhor, sempre sendo acompanhados pelos sinais do Senhor. Meus irmãos, aonde é que eu quero chegar com isto? Aonde eu quero chegar com isto? Logo neste início de aula, eu quero apresentar a vocês que hoje não pode ser diferente, meus amados. Não pode, nós temos que ter uma continuidade de avivamento, nós temos que estar continuamente na presença de Deus e nós temos que recepcionar o Espírito Santo, nós temos que ter aquele espaço para que ele entre e preencha esse espaço. Nós precisamos ser tocados, precisamos permitir-nos ser transformados pelo Espírito Santo. Então hoje em dia não pode ser diferente daquela época. O Espírito Santo está aqui e nós somos o templo do Espírito Santo e nós precisamos nos tornar cada vez mais isto. Portanto, meus amados, nós precisamos de uma busca contínua do poder do Espírito Santo na nossa vida. Hoje, infelizmente, nós somos assolados por dúvidas, né? Pela incredulidade, e isso cresce assustadoramente e, vou dizer para vocês, desordenadamente dentro das igrejas. Desordenadamente dentro das igrejas. As dúvidas estão aí assolando o mundo. Nós vamos falar mais para frente um pouco aqui sobre a Europa, nós vamos falar sobre coisas que dá a impressão que não são cabidas, mas existe. Então, o ser humano hoje, é lógico que não generalizando, mas o ser humano hoje ele está permitindo que dúvidas entrem no seu coração. Ele está se permitindo, como nós falamos na aula passada, ficar afastado da igreja. Ele está dando preferência à festa, à praia, a jogo de futebol, entre outras coisas, né? Do que ir na igreja, do que ouvir a palavra, do que ler a palavra, do que participar de uma escola bíblica dominical como esta. É lógico que todos nós podemos, né, com raras exceções, faltar, né, com raras exceções, faltar um dia ou outro por uma eventualidade, ou outra por um compromisso, ou outro. Não estou aqui engessando ninguém, nós não podemos engessar ninguém, mas nós temos que ter como prioridade aprender a palavra de Deus, né? Aprender e estar vivendo esta relação com Deus, né? Então nós vemos hoje muitas pessoas dentro das igrejas, e inclusive muitas igrejas, né, falhando nesse sentido, né? Volto a dizer, sem generalizar. Essas pessoas vivem uma fé deturpada, eles vivem a manipulação de massa, vivem o egocentrismo, o estrelismo, cada dia mais presente nos cultos. Hoje em dia uma igreja vai fazer um culto e vive isso que eu acabei de falar para vocês. Ela faz um culto, mas ela não vai fazer um culto a Deus, ela não vai adorar a Deus, ela não vai buscar a presença do Espírito Santo. Ela vai deturpar a fé, ela vai manipular, a pessoa que está lá na frente normalmente, ela é egocêntrica, ela está buscando se tornar uma estrela, né? Eu falei uma vez numa pregação na igreja de São Miguel, se eu não me engano, quem é que vocês vieram buscar? Foi o pastor Marco ou foi Jesus Cristo? Pensem bem nisto, pensem bem nisto. Estou pondo o exemplo do pastor Marco porque foi lá que aconteceu. Eu amo muito o pastor Marco, não estou depreciando a pessoa dele, estou colocando o exemplo para vocês do que nós não podemos. Nós não podemos ir buscar o pastor que está com o sapato engraxado, o terno engomado, fala mansa, voz bonita, bem apessoado, e esquecermos que nós estamos ali buscando Cristo, Deus, né? Hoje em dia as igrejas estão aceitando o ecumenismo, e isso está sendo aceito por muitas igrejas, são poucas as igrejas que estão resistindo a tudo isso, meus amados. Enfim, é uma tentativa constante de deturpar as Sagradas Escrituras, continuamente
tenta-se deturpar as Sagradas Escrituras. Ou, no mínimo, tentam tirar o máximo proveito delas. No mínimo, tentam tirar o máximo proveito delas, né? Eles tiram proveito de quem nela crê. Eles não tiram proveito de qualquer ideia, é de quem acredita. Quem vai lá, quem se entrega, quem nela acredita, é dessas pessoas que eles tiram proveito. Eles manipulam e mantêm essa pessoa iludida, mantêm esta pessoa relacionada com Deus através deles. Então ele é o intercessor, não é mais Cristo que é o intercessor, é aquela pessoa que é o intercessor. Então o que ele fala o que ele fala se faz, o que ele diz se cumpre, tem que se cumprir, você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que participar, você tem que ajudar. É isso que nós estamos vivendo hoje, né? Isso, além da completa falta de fé, a gente não pode esquecer disso, além da completa falta de fé que existe na maioria da humanidade. Nós precisamos ter muito medo disso. Nós não podemos perder a fé. Tem 3 tipos de ateísmo, oportunamente a gente pode falar sobre eles. E nós, meus irmãos, tem tantas coisas que nós podemos falar sobre a falta de fé e sobre as provas de que Deus realmente existe, mas hoje, infelizmente, eu estou aqui para falar para vocês que existe uma completa falta de fé por parte da maioria da humanidade. Mas é assim, né? É assim, é como está escrito lá em Lucas 18, não é verdade? Que diz: porventura achará na terra fé o Filho do Homem quando ele vier? Infelizmente é isso que nós estamos vivendo hoje. Falsos profetas, pastores falsos, aqueles que inventam doutrinas com o intuito simplesmente de enganar as pessoas, né, que não conhecem a palavra de Deus, ou as pessoas que estão ali começando a conhecer agora, ou pessoas que conhecem de maneira errada, porque já foram ensinadas errada, eles continuam simplesmente seguindo no caminho errado. São pessoas que não se dedicam à leitura e não ao estudo, ao conhecimento da palavra de Deus. Existe, meus amados irmãos, uma confusão terrível, mas uma confusão terrível mesmo, causada por essas mensagens distorcidas que a gente vê aí em certas igrejas, né? Se a gente prestar atenção, a gente vai reparar nisso. Meus amados, o Evangelho de Cristo, ele é um só, ele não muda. E é aquele que está nas Sagradas Escrituras. Desculpem. Leiam, estudem, aprendam. O Evangelho de Cristo, ele é um só. Ok? As dúvidas que vocês têm devem ser tiradas, mas devem ser tiradas com pessoas sérias e pessoas que temem verdadeiramente a palavra de Deus e têm uma relação com ela, têm uma relação com Deus, com o Espírito Santo, e que demonstram isso, meus irmãos, não apenas por palavras, que demonstram isso em atos, em comportamento, no seu envolvimento, no comprometimento com tudo que é exposto nas Escrituras, né? Deus, ele nos permitiu e nos deu o dom de pensar, analisar e decidir. Não se permita ser enganado. As pessoas falam: não, mas cachorro também pensa. Meus irmãos, apenas como ilustração, não levem a mal. Um animal, ele pratica ato libidinoso ou sexo com a mãe, com a irmã, com a sobrinha, com a tia. Nós não. Nós sabemos que não podemos. E quem foi que ensinou isso para nós? Nós já temos isso desde o nascimento. Conforme a gente vai crescendo, a gente já vai percebendo essas coisas. Isso vem a nós através de Deus. É através de Deus, meus amados. Então nós não podemos permitir que, entre outras coisas, a nossa cabeça, nós temos que aprender verdadeiramente a analisar, a pensar, a decidir. Não se permita ser enganado por ninguém. Leia, aprenda. Leia, aprenda. Pai do Senhor, Evandro, Deus abençoe, viu? Já iniciamos. Então, Pai do Senhor, meu irmão, desculpa pelo atraso, tá? Que desinstalou, a Alessandra conseguiu aqui. Amém. Fica na paz aí, tá bom? Então, meus amados, leia, aprenda, ore, busque no Espírito Santo o discernimento e esclareça as suas dúvidas sempre. Não se esqueça disso.
Não se esqueça disso nunca, jamais. Gálatas 1, no versículo 5, no Gálatas 1, do versículo 5 ao versículo 9, ele fala destas coisas. Vocês podem anotar para ler posteriormente, mas nesse versículo 9 ele fala assim: se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Seja anátema. Edilano, Deus abençoe, bem-vindo. Já iniciamos, viu? Então, seja anátema. E aí eu preciso trazer para vocês o que significa a palavra anátema. A palavra anátema, meus irmãos, significa seja excomungado, seja expulso, seja condenado, ou seja tirado do seio da igreja. Se alguém vem e prega um evangelho que não é o evangelho de Cristo, ele tem que ser tirado da igreja, tem que ser excomungado, ele tem que ser expulso, né? E diante, meus amados irmãos, desta realidade que nós estamos apresentando para vocês hoje, a igreja ela precisa muito da busca individual deste batismo no Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos juntos formar uma igreja cheia de poder. É só assim, quando individualmente nós estamos cheios do poder do Espírito Santo, é que nós conseguimos formar uma igreja completa. Como eu falei para vocês, nós individualmente somos o templo. E o templo do Espírito Santo, que somos nós, quando se ajunta, forma a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o todo desta reunião de pessoas. Um pode ser como a mão, o outro pode ser como os olhos, o outro como os pés. Cada um tem uma função dentro da igreja de Cristo, né? Então nós dependemos muito dessa busca individual pelo batismo no Espírito Santo. Porque, meus amados irmãos, se nós não tivermos o poder do Espírito Santo em nós, a nossa missão ela fica comprometida, ela fica fragilizada, nós podemos em algum momento nos perdermos, né? E nós precisamos nos lembrar sempre da promessa de que nós receberemos a virtude do Espírito Santo para sermos testemunhas. Então nós não podemos esquecer disso. E nós temos que ser testemunhas, né? Até os confins da terra, conforme diz Atos 1:8. Não podemos esquecer disso, né? Por mais que nós convivamos hoje com tecnologias, uma grande parte do mundo ainda não conhece o Evangelho, meus amados. Ainda não conhece o Evangelho. Uma boa parte do mundo ainda não conhece o Evangelho, né? Então, nós precisamos espalhar para o mundo esse Evangelho. Nós precisamos dar o conhecimento de Jesus Cristo para todo este Evangelho, meus irmãos. De todo este Evangelho de Cristo, nós precisamos passar ele para o mundo, meus amados. Sem este poder que eu estou falando para os irmãos, a nossa missão não terá cumprimento. De maneira nenhuma. Nós precisamos levar isso, como eu falei, para os irmãos, através de Atos 1:8, até os confins da terra. Essa tecnologia, ela é enganosa no nosso caso. Ela é enganosa e muito enganosa. O mundo que nós achamos que a tecnologia já alcançou, nos entrega uma mentira como resposta a isto, né? Porque veja bem, na China, eles não têm ali como acessar, como é que eu vou dizer, sites que vão falar de Cristo. Eles não acessam, é uma coisa interna e totalmente monitorada pelo governo, né? A China, a Coreia do Norte, enfim, os governantes desses e de outros países, eles são tidos como verdadeiros, meus amados, agentes do serviço, a serviço do diabo. Por causa desses bloqueios que eles fazem, essas proibições que eles causam, né? Eles monitoram, na verdade, tudo, mas eles monitoram tudo mesmo. A sua casa, o tamanho da sua casa, a sua roupa, seu carro, tudo mesmo, a sua internet. Dali não sai informação nenhuma e nem tampouco eles permitem acesso do povo às informações que não possam controlar. Que não possam. E nós vamos ver mais para frente, dentro do nosso raciocínio aqui, nós vamos mostrar para vocês que a China recebeu o Evangelho, sim.
mas foi em 1700, né? Bom, mas nós vamos entrar nesse assunto também, né? Eles monitoram o telefone, eles permitem alguns aplicativos apenas, e pasmem, né? Eles já destruíram mais de 400 templos, isso em poucos anos, mais de 400 templos, meus amados. Para que eles fazem isso, ou fizeram isso, ou ainda continuam fazendo isso? Para poder eliminar qualquer vestígio da cruz de Cristo, que já havia sido apresentada para eles. É isto, meus amados. Além do retrocesso, né? Além do retrocesso em países que nasceram sob as bênçãos cristãs. Existe um retrocesso muito grande, né? Um exemplo é os Estados Unidos. Há anos nós assistimos à decadência das igrejas evangélicas lá. Muitos templos eles se tornaram hoje bares, restaurantes, discotecas. E assim é também lá na Europa, não é só nos Estados Unidos não, ali também é na Europa. Ali eles se tornaram casas de danças, mesquitas muçulmanas, né? E é por estas e por outras razões que o cristão verdadeiro ele deve se manter sempre avivado, buscando sempre o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo. Como aclamou Abacuque, né, no versículo 3:2, para que Deus avivasse a sua obra em meio aos anos de tribulação, né? Só assim mesmo, meus amados, para nós recebermos o poder para vencer. Segundo a Crônicas 7:14, ela nos diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscando a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É desta maneira mesmo, meus amados. Vamos à leitura bíblica, senão a gente não vai entrar na escola bíblica, né? Mas estamos aqui, eu fiz uma exposição para os irmãos, mas vamos lá. A leitura bíblica de hoje está em Marcos 16, de 14 a 20. Marcos 16, de 14 a 20. Vamos fazer a leitura. E nos diz assim. Obrigado. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado assim, foi recebido no céu e se assentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e firmando a palavra com sinais que os perseguiam. Sinais que os seguiram, né? Esta é a leitura de hoje, meus amados irmãos. E vamos iniciar então com a explanação do primeiro assunto. Meus irmãos, o primeiro assunto desta lição de hoje mostra que Jesus ele se apresentou triunfante e em glória, né? Ele se apresentou aos seus discípulos, se apresentou aos seus discípulos, né? E como é que nós podemos deixar de entender esta relação de se apresentar em glória? Não há como isto acontecer, mas eles tiveram essa dúvida, eles tiveram essa pouca relação, né? Eles tiveram essa pouca relação com Deus. Por quê? Porque eles estavam todos abalados, eles estavam todos abatidos, né? Eles estavam todos
destruídos, vamos dizer assim, eles estavam destruídos pela morte de Cristo. Parece que não, mas isso mexe muito com o coração deles e com certeza mexeria também com o nosso coração, né? Nós não temos dúvida disso. Mexeria muito também com o nosso coração. Meus irmãos, não há como nós entendermos o porquê deles não terem acreditado, Cristo mostrando as chagas para eles, né? E pedindo alimento para eles, eles ainda tiveram dúvidas, né? Eles ainda tiveram dúvidas, meus irmãos. Mas eu quero falar para os irmãos de acordo com o que está aqui na escola bíblica como assunto. Vamos lá então. Deixa eu chegar aqui para poder, me ocorreu aqui de mostrar para vocês que esta aparição de Cristo, ela trabalhou muito, muito. Ela apareceu para Maria Madalena, ela apareceu para os dois no caminho de Amaús, e tanto Maria Madalena quanto esses dois falando para os discípulos, né, desta aparição, eles não creram, né? Eles não creram, meus amados. E a gente até entende, porque quem de nós iria crer? Quem de nós iria crer? Quem de nós iria suportar ver aquela morte e depois ver a Cristo chegando, né? A Cristo chegando, estando ali. E irmãos, eu sinceramente eu fico consternado com uma situação dessa, tentando me colocar na vida deles, na situação deles, vendo Cristo sendo morto, e depois o testemunho de Maria Madalena, o testemunho também dos dois de Amaús, e mantendo aquela dúvida. Eu acredito que qualquer um de nós teria essa mesma dúvida. Qualquer um de nós teríamos esta mesma dúvida, né? O segundo tópico que fala ao nosso coração, ele mostra que mesmo diante de toda essa incredulidade que eles tiveram, ele foi e apareceu a eles, apareceu aos 11, né? Eles estavam reunidos e com medo dos líderes judeus, reunidos e com medo dos líderes judeus. E a hora que ele disse, paz seja convosco, conforme está ali em Lucas, versículo 36 e 37, eles pensaram que estavam vendo algum espírito, né? Jesus, ele mostrou as mãos, mostrou os pés perfurados, e mesmo assim eles não creram. Não creram. Está lá em Lucas também, versículo 26, versículo 41. Né? Agora nós chegamos aqui no terceiro tópico, conforme a escola bíblica nos traz, e diz que ele já está ali tratando da grande comissão, ou seja, é o conhecido Ide do Senhor, que todos nós conhecemos como Ide do Senhor, onde foram enviados para pregar o evangelho a toda a criatura, deixando claro que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer, meus amados, ele vai ser condenado. Está lá em Marcos 16, nos versículos 15 e 16. Ele prometeu a eles sinais e maravilhas, lá em Marcos 16, versículo 17 e 18. Afirmou que estes sinais eles estariam à disposição apenas daqueles que creem. Apenas daqueles que creem. Desculpem, mas o refluxo pegou. Estariam à disposição apenas daqueles que creem. Que eles expeliriam demônios, que eles falariam em outras línguas, que eles tocariam em serpentes, né? Que eles fariam curas, né? Dessa maneira. Então esses sinais iriam acompanhá-los, né? O segundo assunto, o segundo tópico deste segundo assunto, ele já vem falar o quê, meus irmãos? Ele já vai entrar nas missões. Ou seja, ele vai entrar
em um trabalho um tanto quanto mais distantes, um tanto quanto mais distantes. Nós temos uma missão na nossa igreja, nós temos sim a missão aqui da igreja, mas aqui o segundo tópico, aqui ele vai entrar no quê? Numas missões um pouco mais distantes. Vamos falar da nossa missão na nossa igreja. A nossa igreja, meus amados, ela está ali. Enfim, eu quero saber dos irmãos, a nossa igreja, ela prega somente para cristãos? Ela está ali fazendo um trabalho somente para cristãos, somente para quem está ali? Ou nós estamos ali tentando envolver os nossos vizinhos, buscando ali ao nosso redor pessoas carentes, pessoas que necessitam? Nós estamos ali tentando pregar para elas o Evangelho, nós estamos tentando levar a mensagem do Evangelho para elas, ou nós estamos simplesmente, meus irmãos, fazendo reuniões de cristãos e ali falando entre nós, sem divulgarmos isso para fora, sem ajudarmos pessoas de fora? Nós sabemos que não, a nossa igreja mantém um sistema de distribuição de cesta básica, qualquer pessoa que chega, nós apoiamos, nós costumamos, através dos nossos pastores, conversar com os nossos vizinhos, recepcionar os nossos vizinhos, atendê-los quando eles têm algum problema. Então nós fazemos isso. Eu, como psicanalista, posso atendê-los também, presto serviço gratuitamente para bastante pessoas, vocês sabem disso. Então nós ajudamos o povo, nós levamos o Evangelho junto com isso, junto com os atendimentos, nós levamos o Evangelho. A nossa missão da igreja, na nossa igreja, está sendo mantida, mas muitas aí estão buscando somente o crescimento delas, infelizmente, né? Então é isso. Vamos falar um pouco então sobre as missões regionais agora, ou seja, é um trabalho um tanto quanto mais distante um pouco deste convívio local, deste convívio inicial. Nós estamos falando aqui de outros municípios ou de outros estados, que nós temos também, nós temos igrejas em outros estados, né? Então nós temos em outros bairros, então nós buscamos captar sim essas missões regionais e agregá-las a nós, né? Ou seja, é um trabalho tanto quanto mais distante daquele local inicial, né? Nós precisamos, meus amados, levar o Evangelho a outros lugares também. Nós precisamos apoiar outras igrejas. Não é simplesmente nos restringirmos a nós e desistirmos, só nós servimos. Não, nós precisamos agregar, nós precisamos auxiliar, nós precisamos preparar pastores, abrir igrejas, mas não abrir igrejas para que haja um crescimento do ministério. É abrir igreja para que haja o crescimento do reino, para que haja o crescimento da pregação do Evangelho, da apresentação de Cristo às pessoas. Ou seja, nós precisamos levar o Evangelho a outros lugares também. Nós precisamos entender, meus amados, que deve haver a necessidade deste envio de missão ou de pregar o Evangelho. Então, temos que fazer isso. E jamais pode ser ligado a um simples crescimento da igreja, como eu já falei, ou seja, simplesmente para se ganhar território. Isso não é cabível. Nós temos que pregar o Evangelho pelo Evangelho e não é para angariar alguma coisa. Nós temos que buscar o crescimento e o envolvimento de pessoas no Evangelho de Cristo, nas nossas igrejas ou em outras igrejas boas. Isto jamais pode estar ligado simplesmente ao crescimento da igreja. Amém? É desta maneira, ou seja, nós temos que ser relevantes naquilo que nós estamos inseridos, meus irmãos. O terceiro tópico deste assunto agora, ele vai falar o que? Da atualidade. Vai falar de uma esperança de que Deus desperte as igrejas locais para a necessidade da evangelização em municípios pequenos e afastados, né? Aqueles lugares, meus irmãos, onde só se vai realmente se você não fizer questão do crescimento financeiro, se você não fizer questão desse ganho territorial para a sua igreja. O evangelizar, meus irmãos, ele é preciso para o reino e não para o bem pessoal. Repetir, e se precisar eu repito de novo, o evangelho é preciso para o reino e não para o bem pessoal, não para mim angariar coisas para mim individualmente. E só se faz isso, meus irmãos, vivendo um verdadeiro
a avivamento. Veja bem, meus irmãos, que a Europa, como eu já havia iniciado, eu vou complementar agora, a Europa ela deixou de ser cristã. A Irlanda, a França, a Inglaterra, eles estão vendendo templos, como eu já falei para os irmãos, estão vendendo templos, estão virando bares, restaurantes, salão de festas, ou seja, está morrendo espiritualmente. E isso não aconteceu de repente. Os Estados Unidos também, tá? Isso não aconteceu de repente, isso aconteceu porque a pessoa, se afasta hoje, a gente permite, o outro se afasta amanhã, a gente permite, o outro se afasta amanhã, um se desinteressa, um pastor ele ofende uma pessoa, ou uma pessoa se ofende com um pastor, ou uma pessoa se ofende com outra pessoa, não vai mais, isso vai acontecendo desta maneira, né? E foi assim que aconteceu lá, eles foram se afastando, chegou uma hora que eles não tinham mais condições de pagar o aluguel do imóvel, ou comprar o imóvel para prosseguir como igreja, eles desistem, porque não tem condição de se manter. Então as pessoas se desistem, se desesperam e desistem, né? Então o que acontece? Isso aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Irlanda, na África. Na África. A gente fala assim, as pessoas se assustam. Na África. A África tem muita missão na África, por quê? Por causa disso, porque eles conheceram, perderam, estão voltando a conhecer através de alguns missionários que estão lá, né? Hoje eles estão, os templos estão sendo vendidos. A Europa está morrendo, meus amados. A Europa, pasmem, a Europa. E a realidade do Brasil, hoje, aqui, é a igreja sendo igreja. É a igreja sendo igreja. A igreja entra, ora, cultua Deus, então é a igreja sendo igreja. Então a realidade hoje está sendo a igreja sendo igreja. E aí a realidade que nós precisamos viver assim, ela precisa parar apenas disso, ela precisa ter sermões, ela precisa ter pessoas, ela precisa ter avivamento, ela precisa que as pessoas dentro da igreja sejam impactadas para poder sair e impactar. Para poder sair e impactar. Então a igreja precisa impactar os seus membros para que seus membros impactados possam sair ao derredor e auxiliar, ajudar, socorrer, ser carinhoso, ser amoroso, demonstrar Cristo em si. Né? Se nós não tratarmos dessa maneira o Brasil, ocorrerá o mesmo conosco aqui. Nós estamos correndo o mesmo risco de morrermos espiritualmente também. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso, meus irmãos. O terceiro assunto, ele é um tanto curto, porque fala o quê? Fala de missões transculturais, ou seja, as missões que vão de um país para outro, né? Culturas diferentes, né? Nós vemos isso lá desde Barnabé e Saulo na Antioquia, que eles foram pregados, e tudo se iniciou com eles, com Paulo pregando ali na Espanha, e de lá que ele expandiu para toda a Europa, né? E nós temos que fazer isso, nós podemos fazer isso, mas não apenas para crescimento da igreja, mas para auxiliar a uma outra pessoa a pregar o evangelho, ensinar, orientar, ela tem que viver a relação conosco, aprender o evangelho e pregar o verdadeiro evangelho na África, na Indonésia, onde quer que seja, onde quer que ela esteja, meus amados. E a igreja ela precisa se organizar para fazer isso, ela precisa ter um equilíbrio. Nós, graças a Deus, nós somos organizados ali na nossa igreja, nós temos um controle muito grande. O que não pode acontecer, meus amados, é a gente investir sem perceber que está acontecendo. Nós temos que exercer uma administração sobre tudo isso. Uma administração eclesiástica, uma administração hierárquica. Não podemos permitir que haja o envio de valores, ou o envio de um missionário, ou a presença de um pastor representante, e esse não seja fiscalizado, não seja discipulado, não seja tratado. Então nós temos que fazer isso de uma maneira ordeira e organizada. Amém? Que Deus abençoe vocês. Então é dessa forma que a Escola Bíblica pediu que nós preparássemos esta aula. E eu acredito, meus amados irmãos, que ela foi esclarecedora para vocês. Não adianta nós entrarmos em muitos detalhes, que eu acredito que esses detalhes só vão atrapalhar a relação de vocês com o avivamento e as missões das igrejas, ou seja, o avivamento e a missão da igreja, que é pregar o evangelho, cumprir esse ID. Nós falamos da nossa relação
com o avivamento, nós falamos sobre a igreja local, nós falamos sobre a igreja regional, ou seja, outras cidades aqui por perto, bairros, e nós falamos também sobre a transcultural, que é para outros países. Eu acredito que nós tenhamos assim um bom entendimento, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, e eu estou aberto às perguntas.